As águas correm, o sol nasce, as estrelas brilham. Nós continuamos aqui, respirando o ar e desfrutando dessa benevolência da divindade, da natureza, que é a nossa própria vida. E eu quero chamar a reflexão nesse exato momento sobre um episódio que tem tomado o espaço da mídia local e despertado furor na sociedade. Há 9 dias que a polícia, com um efetivo de aproximadamente 400 homens, procuram Lázaro Barbosa, reconhecidamente pela sociedade e pela justiça como criminoso, como fugitivo, como assassino, como estuprador. Eu quero fazer uma pergunta e essa resposta ela é interna. Por que você quer que Lázaro morra? Por que você permite a fluência dessa corrente do ódio no seu coração? A vingança, ela é diferente de justiça. E é por isso que Deus é aquele encarregado de executar a justiça no nosso universo. Porque a justiça, ela deve ser executada com amor, pelo amor. Não cabe ao exercício da justiça a plenitude da vingança, do ódio, da soberba, dos interesses unilaterais. Em várias passagens nós encontramos o anúncio de Jesus Cristo pedindo e orientando para que o caminho da salvação seja encontrado por meio da prática do amor e do amor ao próximo. Há uma passagem que diz que devemos dar a outra face quando somos esbofeteados. Mas essa pergunta que eu dirijo a vocês nesse momento é para a reflexão e análise e autoelevação da sua própria alma e restituição do seu espírito. Não podemos desejar a morte do outro. Quando desejamos a morte do outro, nós somos assassinos, tanto quanto aquele que comete o assassinato. Eu não posso desejar o mal ao outro. Quando eu desejo o mal ao outro, eu pratico o mal tanto quanto aquele que deixa fluir pelas vísceras, pelas entranhas, pelas próprias mãos, a prática do mal para com o próximo. O perdão é um fenômeno que envolve a plenitude e o exercício do amor. Perdoar não significa inocentar e isentar alguém das penalidades cabíveis conforme as concessões, as regras e as leis que são determinadas. Dentre essas leis e regras, vale a pena questionar se a regra, a lei que autoriza eliminar o outro, matar o outro, está correta. Então, quando nos deparamos com algo que não é bom em nossa vida, nem sempre a resolução para que a gente se veja livre daquela maldade é de fato extirpar ou retirar a existência daquilo que é mal. Deixa eu ser mais específico. Você nasce com uma deficiência. Para que você tenha uma vida boa, nem sempre fazer com que essa deficiência desapareça seja a condição, o caminho ou a forma para que a sua vida seja boa. Então, nos deparamos com Lázaro em uma situação onde ele se mostra deficiente para se adequar às regras e às normas estabelecidas de convivência de uma sociedade. Lázaro cometeu e está cometendo crimes horríveis, maldade sem tamanho, sem justificativa. Por si só, ele já é capaz de receber as penalidades que são imputáveis, que na verdade que lhe são imputadas ou que são cabíveis, dada a circunstância da própria natureza da vida, que é viver com a sua própria consciência. Talvez ele esteja desprovido de
plenas faculdades mentais, talvez ele esteja desprovido dessa capacidade sociointeracional e, de fato, ele não tenha a menor simpatia pelo próximo. Mas isso não me dá o direito de matá-lo. Então, quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, pessoas que professam evolução espiritual, endeusam ou manifestam um ego espiritualizado, mas que de suas bocas ou do seu coração emana com veemência a força e o desejo para que o próximo sofra, para que o próximo receba a descarga dessa confluência mental em que caminha em direção à prática do ódio. Lázaro deve ser visto como o ladrão da cruz, que vai receber de Jesus a sentença e aquilo que for cabível conforme a justiça divina, e aquilo que cabe é de responsabilidade das instâncias superiores. A nós, irmãos de Lázaro, tão semelhantes ou às vezes igual a ele, devemos cuidar para que ele não cometa mais erros. Devemos aprisioná-lo, mas não temos o direito de retirar a vida de Lázaro. Para aqueles que defendem a morte, para aqueles que defendem o aborto, para aqueles que defendem a pena de morte como solução e resolução daquilo que se torna problemático e eles não entendem a natureza ou o porquê da existência, eu convido a uma reflexão mais profunda, no sentido de que a vida ela só é valorosa porque é a própria vida. E a regra da vida é viver. A morte é uma consequência que deve estar atrelada à vida, dadas as circunstâncias cabíveis, plausíveis, de ordem natural. A morte que não ocorre por ordem natural, consequentemente, é um desvio e alteração dentro do próprio ciclo e existência da vida, permitido pela própria vida. Matar é tão, diria, pertinente como nascer, como gerar a vida. E se você acha que você é diferente de Lázaro, talvez você esteja enganado. Lázaro é um ser humano que está acometido de determinadas forças psíquicas, emocionais, que lhe impulsionam e lhe direcionam para essa caminhada. Essa de não ter a sociabilidade, de não ter a simpatia, de não perceber na existência do outro o reflexo do amor que falta no seu próprio interior. Então nós não sabemos, na verdade, cuidar da própria natureza, não respeitamos os animais, nós os matamos, nós os destruímos, nós destruímos esse próprio planeta que nos abriga, nós destruímos o outro, nós destruímos aquele que, de certa forma, se mostra diferente da gente, e nós destruímos aqueles que nós muitas vezes falamos e amamos o tempo inteiro. Nós destruímos os sonhos dos filhos, nós destruímos a esperança e a confiança da esposa, do esposo, da companheira, do companheiro. Nós destruímos a confiança em nós mesmos. Nós eliminamos a esperança como flash de luz para a caminhada nessa vida. Então, enveredarmos por esse caminho no sentido de alimentar o desejo do ódio e a extirpar, aniquilar a existência desse ser, não me faz melhor. Não me deixa ser reconhecido como alguém mais digno. Aqueles policiais que ali estão no cumprimento da tarefa, no exercício, arriscando inclusive a própria vida, têm uma missão muito árdua, que é a de conter essa força contrária às regras e às normas que nós conhecemos como via reta dentro desse mundo. Mas nós sabemos que aqui nós temos um tracejado que imita o verdadeiro caminho. Então eles têm um desafio muito grande, que é de conter essa atitude e reter toda essa iniciativa
de maldade promovida por Lázaro, sem destruir a vida de Lázaro. Qualquer um que lhe disparar um tiro, ainda que seja em prol da defesa de si, está se assemelhando de alguma forma ao ato que Lázaro pratica, que é tirar a vida de alguém. Então, não quero aqui desviar o foco e dizer que, se porventura um policial vier a balear e Lázaro venha a morrer em decorrência desse tiro, não quero igualar o policial nesse sentido. Mas é preciso ter a consciência de que quando alguém tira a vida do outro, em alguma instância, nos tribunais superiores da existência macro que rege a consciência e toda a existência desse universo, de alguma forma, aponta dessa corda assim mesmo. Gerar a vida é tão semelhante quanto tirar a vida. Significa que nós estamos manipulando os mecanismos que abrem portais da passagem da alma para a chegada a este mundo ou para a ausência da performance que nós conhecemos. Porque nem sempre aqueles que morrem necessariamente saem dessa ordem, necessariamente se liberam desse contexto. A morte de Lázaro pode promover a ele um grande sofrimento, uma lamúria por anos a fios em estágio de uma consciência não evoluída. A prisão de Lázaro, a manutenção da existência dele, alimentá-lo preso, trabalhar para sustentá-lo preso, porque ele já demonstrou que é incapaz de viver e gozar da plenitude da liberdade e sociedade, requer de nós um exercício e um trabalho que nos leva em direção ao conhecimento do amor. Porque o amor, ele promove a vida, ainda que aceita e reconheça a participação das forças que contribuem para a existência da morte. Nascer e morrer são portais, e cabe a nós, nesse contexto, decidir que chaves manipulamos nesse exato momento. Eu não quero ter a participação das chaves que definem a passagem da morte de ninguém. Porque a passagem da vida, muitas vezes eu colaboro e contribuo para a existência da chegada de alguém sem a plena consciência, apenas valendo-se daquilo que me foi outorgado, que é a condição de gerar outra vida. E somente quando essa vida chega, que eu me torno pai ou que eu me torno mãe, é que então eu vou passar a conhecer de fato o que é a existência desse outro ser comigo. Então, valendo-se dessa linha de raciocínio, é que eu opto por não desejar a morte de Lázaro. Não porque eu sou melhor, não porque eu seja perfeito, mas é porque eu não conheço exatamente as condições da consciência de Lázaro após a morte. E se eu não conheço, eu não posso empurrar e levar para onde não conheço. Eu não posso ir com segurança para onde eu não conheço, e é por isso que eu não posso tirar a minha própria vida. Então eu não posso levar para onde eu não conheço ninguém. Eu não posso empurrar e nem autorizar a ida de ninguém para onde eu não conheço. A morte é uma passagem de conhecimento peculiar para aqueles que adentram os portais desse túnel, dessa caminhada, dessa passagem. Nós aqui especulamos, sondamos, vivemos com a curiosidade de saber de fato o que há e se há alguma coisa após a morte. Aqui nós tecemos inúmeras teorias da reencarnação, da ressurreição, da salvação, do perdão. Todas elas são válidas em alguma instância, desde que isso me permita viver com essa plena consciência de que eu não contribuo e não colaboro para encaminhar ninguém a uma instância da qual eu não tenha plena consciência de que ali será melhor para ele. Ninguém nesse mundo pode dizer
com certeza que promover a morte de alguém, ainda que seja um grande criminoso, isso lhe fará bem, que isso será o melhor. E os mandamentos daquele que veio nos ensinar o amor, que é Jesus Cristo, ele nos diz muito claramente que o caminho para o reino do céu é a prática do amor pelo próximo. E ele não estipulou esse próximo dizendo somente aqueles que te fazem ou que lhe fazem bem. Ele estipulou o próximo, inclusive dando exemplos de que é aquele que, se porventura esbofetear a sua face, que você possa lhe oferecer a outra. Para mim, essa é a parte mais difícil, porque oferecer a face não é trocas de palavras nas redes sociais. Oferecer a face é ter a consciência de que esse criminoso poderia tirar a vida de alguém que eu amo. E eu não estou dizendo para vocês que eu sou capaz disso, apenas estou refletindo sobre isso. E peço a Deus todos os dias que eu não seja submetido a essa avaliação, porque no fundo eu não tenho consciência se de fato eu me sairei muito bem, se realmente eu me comportarei conforme essas palavras que eu estou colocando. Então, não queiram aqui nesse momento julgar e distorcer o contexto essa expressão, no sentido de que ninguém está pronto para isso. Nós temos inúmeros exemplos na face dessa terra de pessoas que alcançaram o exercício do perdão, que alcançaram o exercício da boa avaliação em contextos semelhantes a esse, onde elas conseguem perdoar aqueles que aparentemente lhes fizeram muito mal. Então, por não saber se eu sou capaz disso, é que eu procuro não me alimentar desse ódio, dessa vingança, desse pensamento macabro de que Lázaro deve ser destroçado, de que essa alma deve sofrer. Não sou eu que determino isso. Eu sou uma alma como essa que está no mundo procurando o alívio do sofrimento. E não é maltratando, e não é escolhendo o mal como a prática que eu realmente chegarei ao encontro do bem.